17. Livro de Gênesis, capítulo 4, verso 16 e 17 diz assim: E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Amém. Querido, pode sentar. Essa noite, amados, nós vamos estar tratando nessa mensagem. Eu pretendo esclarecer alguns pontos divergentes nessa passagem bíblica, e não só nessa passagem bíblica, mas no contexto ao qual ela faz parte. E desses pontos polêmicos e divergentes que eu pretendo esclarecer para a igreja essa noite, é que, primeiro, Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado? Isso é uma resposta que eu pretendo responder nessa mensagem. A segunda resposta que eu pretendo dar nessa mensagem: será que Adão teve outra mulher antes de Eva? Uma mulher chamada Lilith. Quem já ouviu falar em Lilith? Alguns já ouviram falar. Terceiro ponto: houveram outros seres humanos antes de Adão e Eva? E quem foi afinal a mulher de Caim? O quarto ponto. Irmãos, uma grande polêmica gira em torno desses assuntos. Só basta que você acesse a internet, digite algum desses pontos e você vai ver que a polêmica está gerada, que a divergência está feita. Porque algumas pessoas dizem que Adão e Eva já procriavam no tempo da inocência, ao passo que outros vão afirmar que Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, e que eles não tiveram outros filhos antes dele. Se foi assim, então, como haveria uma mulher para Caim, se ele e Abel foram os primeiros filhos de Adão? Haveria outro casal antes de Adão e Eva? Ou não? Adão e Eva de fato foram os primeiros seres humanos criados por Deus? Alguns dizem que não, e mostram na Bíblia, e a gente vai ver esses textos. Como se explica essas coisas, irmãos? O que eu vejo é que existe uma grande confusão. Mas antes mesmo de começarmos a discorrer sobre o tema, sobre esses assuntos, primeiro eu quero ressaltar para a igreja que esses pontos, irmãos, eles não interferem em nada na salvação. Se você entender errado, não tem problema. Se você entender certo, também não tem problema. Claro que o bom é que a gente compreenda o que é correto, tá? Se nós formos humildes e sinceros, nós devemos afirmar que é um assunto aberto, que nós não podemos fechar, devido à sua complexidade, à sua falta de informações bíblicas explícitas. Ou seja, a Bíblia não mostra explicitamente algumas coisas de relevância nesse ponto, tá? Então nós não podemos aqui, eu fico triste com alguns teólogos. Eu tenho um professor assim na faculdade, que a gente diz: professor, mas isso é complicado, isso é polêmico. Não, eu não acho. Aí ele começa a explicar, por exemplo, textos obscuros, e a gente começa a fazer pergunta, ele começa a se perder. Ele começa a se perder, não tem resposta, porque a gente às vezes também não tem, porque a Bíblia não dá em alguns casos. E aí, mas ele disse que sabia. E quando a gente começa a perguntar, ele começa a se perder, não consegue as respostas, ele muda de conversa. Isso não é, irmão, isso não é legal, isso não é honesto para nenhum teólogo ou pregador da palavra. Eu acho que o correto, de fato, é ser sincero, reconhecer que é um texto difícil, que é uma passagem complexa, e que nós não podemos fechar esse assunto e dizer: é isso. Nós temos a nossa interpretação à luz da Escritura, que nós entendemos que é o correto, tá? Agora, o bom de tudo isso é que mesmo que esteja errado, tá? Isso não vai influenciar nada na nossa salvação. É apenas em termos realmente de crescer mais no conhecimento, e é isso que nós estamos fazendo aqui essa noite. Amém, pessoal? Mas aí, irmão, eu faço uma pergunta aqui já: quem que está certo? Vamos aqui analisar alguns textos bíblicos para que nós possamos tirar algumas conclusões à luz das Escrituras. Eu vou ler, eu preparei essa mensagem, tá? Eu até falei para o Delzinho, a pregação hoje é polêmica. Eu falei: e é difícil, tá? De pregar, é difícil de sistematizar, é difícil de organizar, ela é toda complicada, tá? Mas vamos aqui devagarinho que a gente vai, vamos ver se a gente consegue, né, irmãos? Vamos ver se a gente consegue explicar alguma coisa, vamos ver se a gente consegue
que fique mais ou menos legal, para a gente poder colocar também no YouTube aí, para os irmãos poderem também compartilhar. Então, primeiro ponto é que algumas pessoas dizem que Adão, ele só fez sexo com Eva, ele só procriou com Eva, depois da queda, tá? E eles dizem que, eles afirmam isso pelo fato de estar escrito lá em Gênesis 4, vai lá, Gênesis 4, 1 e 2 diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. Então, de fato, é a primeira passagem bíblica, o primeiro versículo bíblico realmente que diz, né, que Adão conheceu a sua esposa, não no sentido de ser apresentado numa questão social, mas no sentido sexual. É a primeira passagem que fala isso explicitamente, certo? Contudo, isso não é o suficiente para provar para nós que Adão e Eva só tiveram relacionamento sexual depois da queda, tá? Eles afirmam que os primeiros filhos de Adão e Eva foram Caim e Abel, que naquele momento no mundo só existia Adão, Eva, Caim e Abel. É isso que eles dizem. E dizem que em momento algum as escrituras fazem menção de filhos, quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Ele diz que em momento algum, antes da queda, a Bíblia faz menção de filhos. Outra coisa que eles dizem também é que Adão e Eva não tiveram filhos no tempo da inocência, mas só depois que foram expulsos do paraíso. Ou seja, só tiveram relação sexual depois da queda. Tudo isso eles falam baseados nesse texto que nós acabamos de ler, tá? E tem até um certo sentido, se lermos ele de forma isolada. Mas se nós formos buscar contexto e outros textos, a gente vai ver que ele perde o sentido, esse argumento que eles estão dizendo. Outra coisa que dizem também, daqui a pouco a gente entra para mostrar para os irmãos. Outra coisa que dizem também, é que o povo da terra de Nod e a mulher de Caim, eram alguns parentes mais novos de Caim, que foram gerados por Adão, e os seus filhos depois da queda. Ou seja, a mulher de Caim, ela era parente de Caim, filho de Adão, dos filhos de Adão, tinha sido gerado depois da queda, certo? Aquele texto que a gente leu, e foi a Caim para a terra de Nod, e ali conheceu a sua mulher, também teve filho com ela. Quando fala de conhecer, também não está falando que Caim conheceu ela lá, numa questão social, não, fala da questão sexual, né? Questão sexual. Então eles dizem que dizem isso, né? E um terceiro ponto aqui, é que alguns dizem que antes de criar Adão e Eva, primeiro Deus criou homens e mulheres através da palavra. E eles falam isso baseados aqui, abra lá, Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Pronto, aqui em Gênesis 1, 27, algumas pessoas dizem que ali Deus criou os primeiros seres humanos. Depois, só em Gênesis 2, no verso 7 e no verso 22, é que Deus cria Adão e Eva. Olha lá o verso 7, no capítulo 2, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e lhe trouxe a Adão. Então, baseado nesse texto, eles dizem, Gênesis 1, 27, primeiro Deus criou homens e mulheres. Alguns dizem que foi só mulher, Quando Deus disse, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Gênesis 1, 27, diz que aqui Deus criou várias pessoas. Somente depois, lá na frente, eles dizem que Deus foi criar Adão. Lá em Gênesis 2, no verso 7, quando ele diz que Deus criou Adão do pó da terra, e no 22 diz que aí Deus criou a Eva. Mas isso aqui, irmão, eu já quero refutar logo aqui de início. Por exemplo, como Deus teria criado pessoas antes de Adão, se o próprio texto, com contexto, deixa claro que Adão foi o primeiro ser humano? Quer ver? Olha lá, Gênesis 2, do 4 ao 6, Essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, e toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia
homem para lavrar a terra. Como é que está dizendo que lá em Gênesis 1:27, Deus criou logo um monte de ser humano, depois foi que Deus criou Adão, se o texto está dizendo que não tinha homem aí para lavrar a terra? Está entendendo, Rubem? Só no verso seguinte, é que Deus, no verso 7 é que Deus vai e cria Adão. Então, você está entendendo? Já está refutado. Você vai ver na internet. Adão e Eva não foram o primeiro casal. Primeiro Deus criou outros seres humanos. Olha lá, Gênesis 1:27. E criou Deus uma sua imagem e sua semelhança. Só lá na frente é que Deus criou Adão. Está errado. É isso, irmão, que nós temos que considerar o contexto da situação. Não é pegar um versículo isolado e falar. O texto está dizendo o que aqui? Que não havia homem para lavrar a terra. Se não havia homem para lavar a terra, então não existia ninguém ainda. Sim. Observe, irmão, que no relato de Gênesis 2, do 1 ao 3, diz claramente que Deus já havia terminado de criar tudo e havia descansado no 7º dia. Preste bem atenção que o relato da criação de Adão e Eva aparece apenas no verso 7 e 22, lá do capítulo 2. Ou seja, depois de dizer que Deus havia descansado. Presta atenção numa coisa. Ali vem dizendo que Deus fez tudo e descansou. Aí em seguida Deus vai e faz Adão. Aí o que é que nós vamos aprender aqui? Espera aí, pastor, mas como é que Deus fez tudo e descansou e depois foi fazer Adão? Sabe o que é que a gente aprende aqui, irmão? Preste atenção. Nós aprendemos que o relato da criação não está em ordem cronológica. Não está em ordem cronológica. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Ou seja, aqueles homens que Deus criou a sua imagem e semelhança, em Gênesis 1:27, e depois Deus foi criar Adão, dizendo que não existia nenhum homem na terra, lá em Gênesis 2:7. Isso prova para nós que não está em ordem cronológica. Então, nós entendemos o quê? Sim, que o relato da criação não está em ordem cronológica, ou seja, quando as criaturas, Deus criou as criaturas, lá em Gênesis 1:27, diz que Deus criou o homem e a mulher, está se referindo exatamente a Adão e Eva. Olha só, irmão, Gênesis 1:27, que diz Deus criou o homem e a mulher, lá em Gênesis 1:27, é exatamente Adão e Eva. É exatamente Adão e Eva. Lá em Gênesis 2:7 apenas aparece detalhadamente como foi que Deus fez ele, do pó da terra, a mulher da costela, detalhando. E por que, pastor, você diz? Porque a Bíblia diz em Gênesis 2, irmão, do 1 ao 3, que não tinha homem na terra para lavrar. Então como é que em Gênesis 1:27 Deus já tinha feito homem se não tinha homem ainda? Deus, irmão, Deus, aquele homem de Gênesis 1:27, Deus fez homem e mulher, sim, aquele era Adão e Eva. Aqueles eram Adão e Eva. E outra coisa interessante, irmão, Deus criou tudo em 6 dias. E é muito claro que no 7º dia ele descansou. Não houve mais nenhuma criação depois do 6º dia. Tudo Deus criou no 6º dia, 7º dia ele descansou e acabou a história. Relato de Gênesis capítulo 2, ele já começa dizendo que Deus terminou a sua obra, descansou no 7º dia. O que ele vai falar agora ali, como ele criou Adão e Eva, é apenas relatando o que ele já tinha feito até o 6º dia. Então logo é errado pensar, como eu ouvi um camarada pensando desse jeito, é errado pensar que no primeiro dia Deus fez a luz, no segundo Deus separou as águas, no terceiro as ervas do campo, no quarto o sol, a lua e as estrelas, no quinto Deus povoou as águas, no 6º Deus criou os animais e o homem, no 7º Adão pecou, no 8º dia foi expulso do paraíso, no 9º fez Caim e Abel. Está errado pensar desse jeito. Quer dizer que cada dia foi acontecendo uma coisa? Está errado pensar isso, irmão. Então entende uma coisa, irmão, nós não fazemos ideia, nós não fazemos a mínima de um cara inteligente, um cara que eu admiro ele. E o cara diz, não, Adão e Eva passaram um pouquinho no paraíso. Então quer dizer que no dia 6 Deus fez Adão e Eva, no dia 7 ele estava pecando, dia 8 já estava fora do paraíso, dia 9 já estava lá Caim e Abel. Está errado pensar assim. As coisas não foram acontecendo. Isso levou um tempo, irmão. Isso levou um determinado tempo. E nós não sabemos quanto tempo. Tá? Pelo que nós estamos vendo aqui, até agora não há margem para dizer que houveram seres humanos antes de Adão e Eva. Eu não vejo margem para isso.
dizer que outros seres humanos foram criados. Os seres humanos de Gênesis 1:27, que Deus criou homem e mulher ali, homem e mulher os fez à sua imagem e semelhança, é exatamente Adão e Eva. No capítulo 2, sim, depois de Deus descansar, ele não está fazendo Adão e Eva não, filho, ele está só narrando ali o que ele já tinha feito em Gênesis 1:27. Sabe, diz que no sexto dia Deus descansou da sua obra. Ele descansou da sua obra e agora como é que Deus vai estar fazendo de novo? Deus esqueceu? Deus não esquece de nada, filho. Deus já aprontou tudo, deixou tudo pronto do jeito que tinha que ser. Então, inclusive, essa tal Lilith, né, que alguns dizem que apareceu no cenário ali, que foi a primeira mulher de Adão, deixa eu te explicar aqui. Isso aqui, meu irmão, é tradição rabínica, judaica, do século IV, entre o século IV e o século VI, surgiu, alguns rabinos foram ler Gênesis, estudando tal, né, o Pentateuco, o livro querido deles, tá? Foram lá estudando e viram lá, olha aqui, Gênesis 1:27, Deus está fazendo outras pessoas. Aí inventaram lá essa tal dessa Lilith, tá? Que diz que casou com Adão, mas depois ela se rebelou contra Adão, por causa de uma questão sexual, e ela se rebelou contra Adão e virou um demônio. E ela virou um demônio, e os jovens que de noite, né, de madrugada, algumas vezes ejaculavam dormindo, eles diziam, porque isso é comum da fase da puberdade, da fase da adolescência, os jovens algumas vezes dormindo mesmo, ejacular dormindo, e eles começaram a dizer o que, os rabinos? Dizer que aquilo ali era Lilith, e aquele sêmen que era desperdiçado eram demônios que estavam nascendo. Olha que criatividade, irmão, não... É incrível, meu irmão. Dá para fazer um filme, né? Se um cineasta dos dias atuais pega um negócio desse aí, a Lilith e a procriação dos demônios, né? Então, isso nasceu lá pelo século IV, até entre o século IV e o VI, já da era comum agora, da era cristã. Mas ela foi difundida mesmo com força entre o século XII e o século XIII, né? Foi que eles começaram a difundir mesmo isso, mas eu vou dizer que isso não tem nenhum respaldo bíblico, não tem nenhum respaldo bíblico, tá? Aí alguns chegou a dizer o quê? Que os líderes, os rabinos judaicos, suprimiram o nome da Lilith lá, dos escritos antigos, do Gênesis, para não associar ela com os ídolos babilônicos. Não, tira o nome da Lilith aí, para não associar ela com os ídolos babilônicos. Nada a ver, tá? O contexto bíblico, embora seja um assunto, como eu disse, complexo, meio que nebuloso para se compreender, mas ele não deixa margem nenhuma para uma Lilith, ele não deixa margem nenhuma para outras pessoas. Mostra claramente, irmão, que tinha um jardim para ser regado e não havia homem na terra. Aí Deus foi e fez o Adão. Só que isso já foi, ele está narrando o que Deus já tinha feito em Gênesis 1:27, quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Aí alguns vêm dizer, olha só, quando Deus usa, se expressa da seguinte maneira: façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança, está querendo dizer que já tem pessoas com ele, né? Pessoas com ele, por isso Deus está dizendo façamos, e de fato tem, mas duas pessoas com ele, né? A Trindade Santa, que nós cremos no Filho e no Espírito Santo, que estava com o Pai desde o princípio, de acordo com o Evangelho de João capítulo 1. Então por isso, irmãos, já deixando claro aqui para vocês, eu particularmente discordo totalmente da maioria do pensamento teológico que gira em torno desses assuntos. E eu quero mostrar nas Escrituras o que foi mais coerente biblicamente para a gente poder aprender. Agora, seguindo. Primeiro, se os primeiros filhos de Adão e Eva foram Caim e Abel, e depois Adão só conheceu Eva novamente quando gerou um filho chamado Sete, lá no capítulo 4, e isso depois de Caim matar Abel, como pode o povo da terra de Nod já existir e ser tão numeroso? Olha a contradição deles. Eles dizem, não, Adão só fez sexo com Eva depois da queda. Adão só teve relação com ela depois da queda, e só criou filho depois da queda, e o primeiro filho foi Adão e Eva. Isso foi Caim e Abel. Aí lá em Gênesis 4 fala a segunda vez. Então Caim conheceu sua esposa Eva novamente e teve um filho chamado Sete. Nesse momento Caim já tinha matado Abel, Caim já tinha fugido para a terra de Nod,
Então, se é como eles estão pensando, então que mulher era essa que Caim encontrou lá? Se ele disse que só tinha 4 pessoas: Adão, Eva, Caim e Abel. Então isso deixa claro para nós que eles estão pensando errado. Que se Caim foi para a terra de Nod, já tinha gente lá, filho de Sete aqui não era. Tá? Mas vamos lá. Observe, irmãos, que segundo as escrituras, depois da queda de Adão, Adão só tornou a conhecer Eva e gerar outro filho por nome Sete, depois que Caim se foi para a terra de Nod. Portanto, eu faço a pergunta: se Caim e Abel eram os únicos filhos de Adão e Eva antes de Sete nascer, como então existiam pessoas na terra de Nod? Como haveria lá uma mulher para Caim? Alguns chegaram à aberração de dizer que Caim era gêmeo com uma mulher e essa foi a sua esposa. Aí eles ficam procurando, irmão, solução para o pensamento deles. Aí um camarada teve a ideia brilhante de dizer: não, então é o seguinte, o Caim, quando ele nasceu gêmeo com uma mulher. E quando Caim foi embora, essa irmã gêmea dele foi com ele, aí lá ela se tornou a mulher dele. Eles tá entendendo? Eles tentando encontrar argumento para poder sustentar o que eles pensam. Coisa que não tem nada a ver, coisa que a Bíblia não diz. E a gente tem que procurar, irmão, pelo que a Bíblia diz, pelo menos o mais próximo do que a Bíblia explica, tá? Eles dizem tudo isso para sustentar o que eles pensam, de que Adão e Eva não tiveram filhos lá no Jardim do Éden. Mas aqui, irmãos, eu sei que está um pouquinho complicado, né? Mas tem assunto bíblico que realmente é difícil de entender, é complicado mesmo de se explicar, de se entender, mas eu creio que está aí, estão entendendo alguma coisa. Eu tenho provas bíblicas de que Adão e Eva tiveram filhos sim, lá no Éden, tiveram filhos no tempo da inocência. O que, pastor, você tem provas? Eu tenho, provas bíblicas, tá? E eu quero começar para você, antes de eu abrir o texto bíblico. Se Adão e Eva não tiveram filhos na inocência, se eles não tiveram filho na inocência, então por que que Deus disse à mulher: eu multiplicarei a tua dor e a tua conceição? Sim, que a partir de agora terás filho com dor. Olha lá em Gênesis 3,16, ó. E a mulher, quando Deus estava repreendendo, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Sim, a conceição é o ato, o efeito de conceber, de gerar, tá? Deus está dizendo que vai multiplicar, Ele não está dizendo que vai criar, Ele está dizendo que vai multiplicar. Com dor dará luz filho, e o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Agora eu faço a pergunta, irmão: como é que se multiplica algo que não existe? Se multiplica alguma coisa é porque ela existe, tá? Porque 0 multiplicado por 0, quanto é? É 0. Então eu não posso multiplicar uma coisa que não existe. Se Deus disse que vai multiplicar do parto, é porque já existia, tá? O que não existe não se multiplica. Quando ele diz: com dor darás luz filho, fica claro que ela já gerava filhos sem dor, e que agora geraria com dor. Se não existisse dor, Deus não ia dizer: eu vou multiplicar a tua dor, não. Ele ia dizer: eu vou criar a dor na tua conceição. Mas ele não usou a palavra criar, ele usou a palavra multiplicar. Isso para mim é uma prova de que Eva já dava luz a filhos. Sim ou não? É uma prova. Tudo bem, eu respeito quem discordar, como eu disse, que é um assunto polêmico, complicado, né? Divergente, certo? Mas eu vejo aqui imagem muito forte, irmão, Deus dizendo: eu multiplicarei tua dor e tua conceição. Se você olhar em todas as traduções, você vai encontrar do mesmo jeito, Deus dizendo que vai multiplicar, que Ele vai aumentar, Ele vai multiplicar. Então se Ele está multiplicando é porque já havia. Segundo, amém? Isso é uma prova ou não é? De que Eva deu à luz. Outro ponto: se Adão e Eva não tiveram filhos na inocência, por que que o texto seguinte diz o seguinte aqui, ó, Gênesis 1, 26 ao 28, vai lá. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu,
e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Irmão, quando Deus fez o homem e a mulher, ou seja, Adão e Eva, porque alguns entendem que esse versículo aqui está dizendo que Deus criou pessoas antes de Adão e Eva, né? Mas a gente já viu que isso está errado, que isso aqui está se referindo à criação de Adão e Eva. Lá em Gênesis 2 ele só faz mostrar como foi que ele fez, tá? E aqui está dizendo: cresçam meus filhos, multipliquem, frutifiquem. Será que tinha outro, no começo tinha outra forma da mulher ganhar menino sem ser através do ato sexual? Será que no começo, quando Deus criou o homem e a mulher, tinha outro meio da mulher conceber sem ser através do ato sexual? É claro que não, irmão. Se Deus está dizendo aqui, frutifique e multiplique, meu irmão, então, aqui é o seguinte: alguns argumentam dizendo que Deus de fato falou, e deu a ordem para se multiplicar, mas não foi cumprida. Deus falou, mas não foi cumprida, porque não está escrito, não tem nada escrito. Deus disse: cresça, multiplique, frutifique. Realmente, sim, Deus está falando aqui para o homem ter relação com a mulher e para eles terem filhos e multiplicar e povoar a terra, mas não mostra versículo que prove isso, o argumento deles. Pois então deixa eu falar o seguinte, abre em Gênesis 1 e 21, do 21 ao 23, presta atenção. E criou Deus as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou e disse, agora para os animais, e Deus disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Observe a semelhança da mesma coisa que Deus disse para Adão, não foi não? Para o homem. Ele não disse agora há pouco para o homem, Deus fez o homem e a mulher, multiplique, encha a terra. Mas não tem nenhum versículo da Bíblia provando que eles multiplicaram e encheram a terra. Aqui Deus está dizendo a mesma coisa para os animais: multiplique, encham a terra. E eu lhe pergunto, onde é que está escrito que as baleias, os répteis e as aves procriaram? Não há nada escrito. Então eles não procriaram porque não tem nenhum registro? Claro que eles se multiplicaram, irmãos. Não é porque não está escrito, não é porque não há registros que eles não cumpriram a ordem de Deus. Será que vamos duvidar do poder de Deus só porque não tem provas escritas que os animais se multiplicaram? Do mesmo jeito, Adão e Eva se multiplicaram, sim, tiveram filhos na inocência, sim. Assim como não tem relatos depois mostrando, olha, que os animais se multiplicaram no tempo da inocência, que os peixes se multiplicaram no tempo da inocência, mas Deus deu a ordem, e com certeza eles se multiplicaram, mas não tem nada escrito. Do mesmo jeito foi com o homem e com a mulher. Deus deu a ordem, mas não tem nada escrito. E alguns vêm dizer que isso é imoral, que a lei de Moisés proíbe isso, porque dizer que o homem ia ter relacionamento com a mulher, com a sua esposa, aí depois ia tendo, e como era no tempo da inocência, a Bíblia não fala isso, mas eu creio assim, certo? Que os próprios irmãos iam tendo relacionamento com os próprios irmãos, era inocente, irmão, não tinha pecado, era uma ordem de Deus, vão e multiplique e cresça. Aí o cara vem lá com um texto lá de Levítico, dizendo que é proibido o parente deitar com o parente, o irmão com a irmã, tal. Levítico, irmão, vem mais de 1000 anos depois disso aqui. Ordem de Deus. E o homem era santo, o homem não pecava, era inocente. Havia uma ordem: cresça, multiplique. E assim foi, meu irmão. E assim foi. Se Adão e Eva não tiveram filhos na inocência, como é que nós vamos explicar outra passagem? Daí outra prova. Primeira prova, a gente viu. Segunda prova aqui, que Deus, mesma coisa que Deus disse para os animais, cresça e multiplique, Deus disse para Adão e Eva também. Só que a Bíblia não resiste à multiplicação nem de um nem do outro, mas com certeza tanto os animais como o homem se multiplicaram, e sem estar pecando, santos, mas cumprindo a ordem de Deus de multiplicação. Agora uma terceira prova de que houve sim, Adão e Eva tiveram filhos sim,
lá no tempo da inocência no paraíso. Vamos ver. Eu coloquei assim: se Adão e Eva não tiveram filhos na inocência, como é que se explica essa passagem? Gênesis 2, do 22 ao 25. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. E disse o Senhor, e disse Adão, quando viu a mulher: este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomado. Olha o que Adão diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam no homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Preste bem atenção, irmão. A Bíblia Sagrada, olha o que Adão está dizendo. Quando ele viu Eva, tempo da inocência, Deus fez, trouxe Eva. Adão olhou para Eva e disse: é osso do meu osso, carne da minha carne. Por isso vai deixar o homem, o seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher, e os dois vão ser só uma carne. Preste bem atenção. A Bíblia é clara quando diz que o que faz com que um homem e uma mulher se tornem uma só carne é o relacionamento sexual. Para dizer que um homem e uma mulher tornou-se uma só carne, não é só morar embaixo do mesmo teto, não. É o relacionamento sexual. Olha a prova como é forte. Vai lá, 1 Coríntios 6, 15 e 16. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membro de uma prostituta, não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma meretriz se faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Ele lembra, Paulo lembra do que está escrito. Você vai se unir com a prostituta, ele disse. Olha, lembra que está escrito que vai se tornar uma só carne. Por quê? Por causa do ato sexual. Você entendeu isso aí, irmão? O próprio Jesus, quando se referiu ao casamento, a relação íntima entre o homem e a mulher, ele recita o que Adão disse. Está lá, Marcos 10, do 6 ao 9. E Jesus disse o seguinte: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem... Aí Jesus começa a dizer a mesma coisa que Adão disse. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Assim o que Deus ajuntou, não separa o homem. Portanto que Deus juntou, não separa o homem. Então, o que ele está falando? Se Adão olhou para Eva e disse: essa aí agora é osso dos meus ossos. Aí o camarada foi, um teólogo lá, foi lá e disse: olha, presta atenção. Quando ele diz: essa sim é osso do meu osso, carne da minha carne. Aí o que é que ele diz? Está vendo aí, ó, como Deus tinha criado outras pessoas pela palavra? Está errado o pensamento dele, filho. O contexto vem falando que tinha animal, que tinha jumento, que tinha boi, que tinha ovelha, e não tinha nenhum deles que fosse idôneo para Adão, compatível com Adão. Aí quando Adão diz: agora sim é osso do meu osso, carne da minha carne, ele se refere que ela não é um jumento, não é um cavalo, não é um bezerro, ela é uma mulher, feita do osso da carne dele. É isso que Adão está dizendo. Você como o povo viaja na Bíblia, irmão, e vai se perdendo. Vai deixando de lado as referências, o contexto, vai se isolando em textos e vai criando coisa que não existe. Terceira prova contundente para mim, Adão disse: osso do meu osso, carne da minha carne. Deixa papai e mamãe, agora se junta com a mulher, serão dois uma só carne. Adão, filho, Adão não está falando só de morar junto, como dois amiguinhos, não, meu irmão. Adão está falando de relação íntima. Relação íntima. O que une, o que sela um matrimônio diante de Deus. A união legítima de dois solteiros mediante o ato sexual, morando embaixo do mesmo teto. É isso que Adão está falando. É isso que Jesus falou. É isso. Então isso é uma prova, irmão, que antes sim, é claro que essa união, para ser legítima diante de Deus, deve selar o matrimônio, não apenas um ato de prostituição. E foi isso que Adão fez com Eva. É a minha mulher, a minha esposa, uniu-se a ela. Bom. Então, irmão, fica claro que é o ato sexual mediante uma união legal que faz o homem e a mulher se tornar uma só carne. Então eu não vejo aqui, irmãos, outro canto para correr. Eu estou igual vocês aqui, eu estou tentando aprender, eu estou querendo aprender, tá? Pesquisei, ouvi muita coisa,
Enquanto o cara falava, não, meu irmão, você está errado, você está errado, está errado, está errado, está errado. O cara falando lá, eu vendo o cara falar, e o cara falando, explica, não, você está errado. Ele está errado. Está esquecendo o contexto, está esquecendo o contexto bíblico. Você está se isolando numa passagem, não pode. Então, meu irmão, nós temos provas aqui, irmãos. Primeira, voltar aqui um pouquinho. Sim. Primeira prova que Deus disse que a mulher ter filho na inocência, multiplicarei grandemente a tua dor até a conceição. Já sentia dor de parto. Se sentia dor de parto é porque gerava filho. Segunda prova é o que Deus disse para eles: multiplicar e encher a terra. Mesma coisa Deus disse para os animais. E os animais. Não, mas não aconteceu porque não está registrado. Depois dos animais também não está registrado. Então, quando Adão e Eva caiu, só tinha um peixe dentro do mar e só tinha uma ave ainda voando no meio. Não. Tudo já tinha se multiplicado. Deus tinha dado uma ordem. Foi obedecido, sim. Não é porque não há registros que nós não vamos dizer que a ordem de Deus não foi cumprida. Foi cumprida, sim. E o terceiro ponto é o que Adão falou. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão dois uma só carne, e acabou a história. Ele está falando ali, meu irmão, de ato sexual, de casamento, de união, de matrimônio. Foi isso mesmo, Jesus usou o mesmo termo, Paulo usou o mesmo termo, a mesma colocação, eles usaram. Para a união que torna o homem e uma mulher uma carne só, como ele diz, é o ato sexual. Então é isso. Então está mais do que provado aqui para mim, eu vou para casa tranquilo, sabendo que Adão e Eva tiveram sim filhos. Pelo menos baseado nos textos bíblicos que nós estamos lendo. Agora vamos continuar aqui para a gente já concluir, tá? Ainda tem algumas coisas aqui, mas a gente não vai girar muito. Depois eu posso até pregar isso aqui na web rádio ou no YouTube com mais calma, porque lá a gente tem mais calma para poder discorrer os pontos, enfim. Mas aqui é mais assim, né? Um resumão, mas está esclarecendo. Agora vamos continuar aqui. Última coisa que eu quero falar, antes da conclusão, que a conclusão é um pouco também longa, mas se só existia Adão e Eva, Caim e Abel, porque então após a morte de Abel, houve o seguinte diálogo, agora aqui, irmão, para refutar aquela história, de que já estamos vendo aqui que não tinha só Caim e Abel, Adão tinha gerado outros filhos e filhas lá no tempo da inocência, vou já falar isso na conclusão. Tá? Mas aí, vamos dizer que os cabas estão dizendo que não, só tinha Adão e Eva, Caim e Abel. Pronto, só tinha Adão e Eva, Caim e Abel. Então, é o seguinte, Gênesis 4, versos 14 e 15, está escrito assim: Adão disse para Deus o seguinte: eis que hoje me lança da face da terra, da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Agora vem meus questionamentos. Primeiro, por que Caim estava com tanto medo de alguém matar ele, se não existia mais ninguém além de Abel e que já estava morto, a não ser o pai e a mãe dele? Não, alguém estava com medo de quê? Se os camaradas só tinha Caim, Abel, Adão e Eva, está com medo de quem matar ele. Segundo, por que Deus colocaria um sinal em Caim, para que quem o encontrasse não o matasse, se não existisse mais ninguém? Pelo menos se existisse alguém, Deus ia saber. Pelo menos Deus ia saber. Aí Deus vai dizer, então, olha Senhor, que eu vou sair vagabundo por aí sem saber para onde eu vou, quem achar vai me matar. Isso significa o quê? Que já tinha gente, meu filho. E não venha me dizer que era o descendente de Sete. Não, que o descendente de Sete só vem lá na frente, depois que Caim mata Abel. É que algum tempo depois os descendentes de Sete. E a prova é tão grande que quando nasce o menino, e Adão dá o nome a ele de Sete, e Eva diz o seguinte: porque Caim matou Abel e Deus me consolou. Isso é prova que Sete nasceu só depois de Caim. E olha, não dava tempo dele nascer e já fazer menino não, filho. Aí também já é demais, né, irmão? Já nasceu, já vai fazer menino? Não. Então, quer dizer, Caim tinha acabado de matar Abel. O Sete nasceu naquela hora. Caim tinha que esperar pelo menos uns 14 ou 16 anos para o Sete gerar um menino, e esperar mais uns 20 anos para esse menino gerar outro menino, mais 20 anos para esse menino gerar outro menino, até
que fosse alguém para a terra de Nod, para Caim poder chegar lá e encontrar uma mulher. Está entendendo? Como é que a coisa, como é que os cabas distorcem o negócio sem entender o que é que estão falando? Meu irmão, então, vamos lá. E eu acho bom. Quem seria castigado 7 vezes por matar Caim se não existisse mais ninguém? Claro que já existia pessoas, irmãos. Do contrário, Caim não teria com que se preocupar. E Deus muito menos em colocar um sinal para proteger ele. É lógico que já existia pessoas. É claro. Esse diálogo, irmão, foi no dia que Caim matou Abel. No dia. Caim, cadê teu irmão? Não, senhor, eu sou por acaso o pastorador do meu irmão. O sangue do teu irmão está clamando desde a Gênesis 4, né? O sangue do teu irmão está clamando desde a terra, Caim. Ai, agora o senhor vai me castigar, agora eu vou ser vagabundo na terra e tal. Aí alguns teólogos vêm dizer, não, mas essa mulher de Caim era filha de Sete. Você viu como não dá para ser? Quanto tempo Caim ia esperar? O Sete arrumar uma mulher para casar. Adão ia ter que fazer uma menina, que ele fez Sete, né? Fez o Sete, o rapaz chamado Sete. Ia ter que fazer outra menina para crescer, casar com Sete, depois fazer outro menino, até nascer a mulher de Adão. Não faz sentido isso, irmão. Não faz o menor sentido. Então, meu irmão, já entrando aqui na conclusão, eu quero dizer para vocês que é forçar demais os textos bíblicos para dizer que Adão e Eva não tiveram filhos na inocência. É forçar demais. Tiveram sim. Eles tiveram sim. Eles obedeceram a ordem que foi dada para eles ainda na inocência, de se multiplicar e de encher a terra, do mesmo jeito que Deus disse para os animais. E eles obedeceram. Quando o texto fala e conheceu Adão sua mulher, se refere depois da queda, para quê? Para narrar os acontecimentos que viriam após o homem ser expulso do paraíso. Pastor, então por que a Bíblia só diz lá em Gênesis capítulo capítulo 4, verso 1, e conheceu Adão a Eva e gerou Caim? Por que só fala isso? Porque a partir daquele momento há interesse da parte de Deus de narrar os acontecimentos que se seguirão. Quantas coisas aconteceram que são relatos que aconteceram no período bíblico, mas não estão escritos? Muita coisa mesmo. Por quê? Porque eu só observo que a Bíblia, irmão, ela é resumida. Ela é para revelar a vontade, a soberania, a pessoa de Deus na história. Um dos grandes propósitos é esse. Agora, Deus manda escrever as coisas que tem um princípio, que tem um início de alguma coisa que vai influenciar na humanidade. É isso. Então, e de fato, Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão. Isso é verdade, mas depois da queda. Depois de pecar, Adão já tinha feito um monte de filhos com Eva. Depois de pecar, sim, Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, do pecado. Só que antes já tinham tido mais, já ficou claro para nós. Todavia, antes da queda, eles geraram muitos filhos para cumprir a ordem de Deus, multiplicar e encher a terra. Quinto ponto da conclusão: eu tenho certeza que os moradores da terra de Nod e a esposa de Caim, eles eram filhos de Adão e Eva, gerados ainda no período da inocência e que já haviam se espalhado pelo mundo. Eu não tenho dúvida. A mulher que Caim encontrou lá na terra de Nod, o povo da terra de Nod, aquela população lá que foi encontrando gente, depois de Gênesis 4, 5, vai encontrando gente, aquilo ali já eram pessoas que Adão e Eva tinham tido um período que eles passaram lá no Éden, que nós não fazemos ideia quanto tempo foi. Aquilo ali já eram os filhos deles que tinham se espalhado. Eu tenho certeza, aliás, a ordem era o que de Deus? Multiplicar e encher a terra. Então não era para ficar todo mundo junto no canto só ali no Éden não, filho. Era multiplicar e encher a terra. Se espalha, menino. Bora, meninada, né? Já inteirou 18 anos de idade, pega a carteira reservista, vai-te embora, vai caçar um canto para ti. E multiplicar e encher a terra, meu filho. Tá? Multiplicou, cresceu, né? Vamos lá, vamos encher a terra. Não tinha bicho papão, não tinha ladrão, não tinha violência, era inocência, filho. Não tinha pecado não tinha violência não. Adão não tinha o menor medo, nem a cobra não mordia ninguém, leão não mordia ninguém, era todo mundo amigo um do outro, meu irmão. Então não tinha perigo de mandar um menino morar em qualquer lugar, era tranquilo. A ordem era multiplicar e encher a terra. Então Adão foi multiplicando e seguindo a ordem de Deus, encher a terra. Por isso que tinha o povo da terra de Nod. Então, não era para ficar todo mundo ali no lugar só, era para povoar a terra, e assim eles estavam fazendo, mesmo que não haja registros
explícitos o suficiente na Bíblia, pois era uma ordem de Deus e com certeza ela estava sendo cumprida. Por isso há habitantes na terra de Nod. Mas preste atenção num detalhe importante. Há habitantes sim na terra de Nod, no tempo ainda da inocência, foram se espalhando. Mas eles foram atingidos também pelo pecado de Adão. E se tornaram pecadores também. Não tenha dúvida disso. Abra sua Bíblia lá em Romanos 5. Para a gente ver essa verdade. Eu vi outro teólogo, um teólogo que eu admiro ele, um cara muito inteligente. Ele dizendo o seguinte: ô papai, deixa eu beber uma águazinha do irmão Heitor. Esqueci até o que eu ia dizer, rapaz. Com essa água tão boa. Não, eu lembrei de novo. Aí o camarada veio dizer assim, ó: pastor Radema, o seu prega igual uma bestada. Meu irmão, não estou preocupado em dar show não, meu. Eu não estou preocupado em fazer. Não, tem que pregar bonito, pastor, para fazer. Eu não estou preocupado com isso aí. Eu quero estar com vocês aqui aprendendo junto e acabou a história. Aí deixa eu falar para você. Aí então, o camarada foi dizer: olha, se Adão e Eva, olha o que esse teólogo foi falar, a besteira que ele disse, uma besteira. Se Adão e Eva tiveram filho no tempo da inocência, aí como foi Adão que pecou, né? Aí só Adão que pecou e caiu. Aí então depois da queda de Adão tinha um povo que era santo e inocente, e os outros que era pecador. O teólogo falando isso. E eu falei: está errado. Está errado. Vai lá em... O homem para pecar, o homem para receber o pecado de Adão não precisa pecar igual Adão. Olha lá, Romanos. Opa, rapaz, vocês abriram? Falta eu. Romanos, capítulo 5. Olha lá, versículo 12. Pelo que, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, por causa do pecado de Adão. Os filhos de Adão da inocência não pecaram igual a Adão. Adão que pecou, mas atingiu todo mundo. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Isso aqui é outro dia. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então preste bem atenção. Ele está dizendo que todos foram herdar o pecado de Adão, mesmo sem que tivessem pecado como Adão pecou. Adão, nosso representante federal, por ser o primeiro homem, o pai de todos os homens, Eva, a mãe de todo ser vivente, irmão. O fato deles terem pecado, por ser nosso representante federal, o pecado atingiu a todos. O pecado entrou no mundo e contaminou todo mundo. Contaminou todo mundo, tá? A partir do pecado de Adão, até os outros que já estavam espalhados em outros lugares, tá? O pecado atingiu a todos, a todos. Isso, alguns vão poder dizer: não, pastor, mas o pecado só foi atingido quem foi nascendo a partir da queda de Adão. De maneira alguma. O pecado atingiu a todos e acabou todo mundo. E atingiu quem estava vivo, atingiu quem ia nascer, ele atingiu todo mundo. A partir daquele momento o homem é pecador. É pecador. Porque se nós desconsiderarmos isso que eu estou falando, a gente vai ter que anular todas as outras passagens bíblicas que nós vimos aqui, que concordam com tudo que a gente vem dizendo até agora. Então você observe que para o homem se tornar um pecador, não precisa ele ter pecado como Adão pecou. Mas os outros não comeram do fruto do Éden, e daí? Não comeram, mas Adão era o representante federal, o pecado dele atingiu todo ser humano, o pecado em todo mundo e acabou a história. Está aqui o texto bíblico, texto sagrado dizendo. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, o qual é a figura daquele que havia de. Verso 15. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Verso 18. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça
veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, estão aí. Então você observe sempre que ele está falando que pelo pecado de Adão, muitos foram feitos pecadores. Pelo pecado de Adão, muitos foram condenados. Enfim, ele vai sempre falando que o pecado de Adão, ele contaminou o resto da raça humana inteira. Então, meu irmão, eu acredito também que no tempo da inocência, os próprios filhos e filhas de Adão e Eva se procriavam entre si, sem estar pecando. Por quê? Porque tudo era feito na inocência, antes do pecado, não havia maldade. Tá? O pecado não tinha entrado no mundo, e havia uma ordem de Deus, multiplicar e encher a terra. E não faz o menor sentido dizer que depois da queda só tinha Adão, Eva, Caim e Abel, e logo em seguida aparece a terra de Nod povoada. De onde essas nações teriam sido geradas, se não do tempo da inocência? Aí eu coloquei para concluir aqui o seguinte, que eu respeito os outros pontos de vista, haja vista que esse assunto não é uma palavra essencial para a nossa salvação, mas eu discordo dos outros pontos de vista equivocados que eu citei aqui. É um assunto difícil e polêmico, mas eu procurei seguir fielmente os relatos bíblicos, os textos, os contextos, tá? E das Sagradas Escrituras. Então, irmãos, concluindo, tá? Lilith, Adão só teve uma mulher. Essa mulher foi Eva, não teve nenhuma outra mulher antes de Eva. Essa Lilith não existiu, essa Lilith. O povo de Gênesis 1:27, que Deus fez homem e mulher à sua imagem e semelhança, é Adão e Eva. É Adão e Eva. Que em Gênesis 2, no verso 7, Deus mostra como foi que foi feito, tá? Deus mostra como foi que foi feito. Houveram sim, Adão e Eva procriaram sim no tempo da inocência. Procriaram sim. Senão Adão, mulher não ia poder multiplicar a dor do parto. Se multiplicou é porque ela já tinha. Se Deus deu ordem para crescer e multiplicar Adão e os animais, eles procriaram. Mesmo que não tenha relatos dizendo, mas eles procriaram, tá? E quando Adão viu a mulher, disse: é osso dos meus ossos, carne da minha carne. O homem deixa pai e mãe se unir à sua mulher. Ele falava exatamente do casamento, do ato sexual, não é mulher. Foi o que Jesus falou e foi o que Paulo falou. Então nós temos mais do que provas, muitas provas bíblicas de que o homem, a humanidade começou a se povoar assim ainda lá no Jardim do Éden. Repito, respeito a opinião de alguns, desde que seja algumas opiniões bem alicerçadas em texto e contexto. Opinião isolada, eu discordo completamente, eu não concordo, tá? Eu não creio que se organiza uma doutrina em cima de um versículo isolado. Eu entendo que tem que se levar em consideração um contexto e o restante das escrituras, tá? Então, ficou aqui para nós, a palavra está gravada, depois os irmãos vão poder ver em casa, com mais calma no YouTube, notar, tomar nota, estudar melhor mais o assunto, tá bom? Mas, basicamente, é isso aí. Então, a resposta que eu fiz aqui, a primeira: Adão e Eva tiveram filho antes do pecado? Sim. Será que Adão teve outra mulher chamada Lilith? Não. Houveram outros seres humanos antes de Adão e Eva? Não. Quem foi a mulher de Caim? Com certeza um parente dele, sem dúvida alguma. Todo mundo era parente naquele tempo, não tinha como não ser, tá? Mas tinha nascido ainda no tempo da inocência. Porém era uma pecadora, porque o pecado já tinha entrado no mundo, certo? O pecado já tinha entrado no mundo, o pecado de Adão já tinha aberto a porta, já tinha contaminado todo mundo. Mas era sim uma parente dele. Não era filho de Sete, não tem como ser, tá? Porque aquele diálogo de Caim com Deus, ali logo após ele matar o Abel, ele já foi embora. Só depois é que Adão foi gerar os Sete, não dava tempo de fazer uma nação lá para Caim para lá e morar lá. Então é muito mais coerente o raciocínio bíblico que nós levamos aqui essa noite do que esses outros aí que a gente argumentou. Não que a gente seja melhor, mais inteligente do que essas pessoas, porque eu não estou aqui de maneira alguma me colocando nessa posição, porque só Deus sabe a dificuldade que eu tive para poder organizar esse negócio aqui, tá? E a dificuldade que eu estou tendo para repassar isso para a igreja, mas com certeza é como a pregação do dízimo. Eu pensei na minha vida que eu nunca ia conseguir montar aquela pregação, tá? E com muita busca a Deus e estudo, Deus deu a graça. Isso aqui também aos poucos a gente vai sistematizando melhor, vai ficando mais claro. Então vamos ficar de pé em nome do Senhor.